Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso canal Escatologia em Tempo Real. Por que nós colocamos esse nome, Escatologia em Tempo Real? Porque as nossas abordagens aqui, elas vão ser sempre atualizadas dentro do tempo em que nós estamos vivendo a nossa escatologia. Não estou me referindo aqui que nós vamos estar, queridos, atualizando a Bíblia de maneira nenhuma, mas trazendo a escatologia bíblica em nosso tempo real, ou seja, baseado nos fatos, acontecimentos, tanto do tempo em que Jesus falou, quanto também atualizada dentro do nosso tempo. Porque nós sabemos, queridos, que existe um abismo entre o mundo bíblico e o nosso mundo atual, nosso mundo contemporâneo. Por exemplo, está acontecendo coisas em nosso tempo que talvez se morro tivesse nossos dias, estariam assustados pelo fato do que está ocorrendo, entendeu? Exatamente essas atualizações é que nós vamos estar trazendo aqui em nossa abordagem. E hoje, queridos, eu quero tratar com vocês sobre sinais da volta do Senhor Jesus. Por quê? Quando olhamos para Mateus 24, o Evangelho segundo escreveu São Lucas também, lá no seu capítulo 21, e Marcos capítulo 13. Hoje eu quero tratar também, mais especificamente ali em Mateus 24, aonde Jesus aborda sinais que precederia a sua vinda, que aconteceria antes da sua vinda, e alguns sinais que já ocorreram também. E no nosso próximo vídeo, nós vamos falarmos sobre o avanço dessa tecnologia, dessa ciência, a qual foi profetizado, né, lá no livro do profeta Daniel, lá no seu capítulo de número 12, tá bom? Lá no capítulo 12 e o versículo 4. Mas eu quero começar falando com vocês, queridos, sobre os sinais que Jesus falou que está lá em Mateus capítulo 24. Quais são os sinais da volta do Senhor Jesus? Quais são um dos primeiros sinais? Primeiro, lá em Mateus 24, o versículo, nós vamos ver ali o 4, 5, Jesus começa a falar sobre falsos Cristo. Queridos, isso aqui é até quanto antigo quanto atual. Porque o próprio Senhor Jesus, ele fala que houve falsos cristos e que também haverá falsos cristos. Mas por que Jesus ele fala isso? Porque ele já sabia do que já havia acontecido, já havia outras pessoas que se diziam ser o Cristo que veio antes de Jesus. Quando você vai estudar ali sobre Israel, né, você vai perceber houve 1551 falsos cristos, né? Ali em Nazaré, somente em Nazaré, 71 falsos cristos. E quando Jesus, que ele morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou, houve ali um que fazia parte do governo ali que disse: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Ou seja, por quê? Porque se ele fala isso, é porque houve outros que veio antes de Jesus e já falava que era o Cristo. Queridos, não vou nem dizer em nosso tempo, né? Houve já pessoas há tempos atrás que se dizia ser o Cristo. José Luiz da Igreja Crescendo em Graça, ele se dizia o Cristo encarnado. Só que ele veio trazendo uma heresia. Porque ele dizia que Cristo pagou o preço que foi pago não atinge a alma do homem. Ou seja, fica somente no corpo. Isso é uma heresia. Isso é um equívoco. Ele faleceu em 13 de agosto de 2016 de cirrose hepática. Ou seja, ele se dizia ser o Cristo.
né? Ele fala que o pecado não atinge, ele dizia que o pecado não atingia o espírito, mas ficava no corpo. Então você poderia fazer o que você quisesse. E aí alguns ainda acreditou que ele ressuscitaria em corpo radioativo. E isso foi fatos que ocorreram. Por que não dizer aqui na região do Paraná, o Henrique Cristo, que está perambulando por aí até em nosso tempo, em nossos dias, esse Henrique Cristo, que ele fala que é o Cristo. Ou seja, são falsos cristos que têm aparecido. E isso Jesus já havia falado em Mateus 24. Outro sinal, queridos, da volta do Senhor Jesus são os terremotos. Quantos terremotos, queridos, que já houve aí em nosso tempo e que ainda está acontecendo em nosso tempo. Mas isso ainda não é o fim, segundo o que Jesus falou. Por que não falar também, Mateus 24:6, sobre guerras? Guerras, nós vamos aí, constantes guerras aí no Oriente Médio, mais especificamente dos povos islâmicos ali, né? Nós vimos recentemente aí uma guerra da Rússia com a Ucrânia, e aí nós vemos ali toda essa movimentação também dos Estados Unidos, né? Países que foram da União Soviética. Quantas guerras, queridos, têm acontecido? E tudo isso, o próprio Senhor Jesus, ele já profetizou, que eu quero ler com vocês lá em Mateus capítulo 24, porque não basta nós falarmos, é importante nós mostrar para vocês também. Olha aqui, ó. Mateus 24. Aqui vai falar tanto de guerra quanto dos terremotos. E certamente ouviste falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O verso 7. Porque se levantará nação contra nação. Veja, nação contra nação, reino contra reino. Quando se fala nação contra nação, se refere a uma nação contra a outra. Um exemplo, o Brasil contra os Estados Unidos. E quando se fala reino contra reino, aqui já está falando de conflitos religiosos. E esses conflitos, queridos, nós já vemos em nosso meio, dentro de nossas igrejas. É um contra o outro. E o reino não pode ficar contra o reino. Eu não posso lutar contra o reino de Deus. Eu tenho que ir a favor, lutar a favor, defender o reino de Deus. Então, falamos falsos cristos, terremotos, guerras. Outro sinal da volta do Senhor Jesus, que diz, é a apostasia. 1 Timóteo 4:12, 2 Tessalonicenses 2:3. E esse é um dos sinais mais claros sobre a volta do Senhor Jesus. Eu tenho um vídeo meu aí, você pode assistir ele, que eu explico aí. E quando Jesus, qual é o sinal da volta do Senhor Jesus? O que se espera na vinda do Senhor Jesus? Se espera avivamento ou apostasia? Tá aí, tem aí no meu canal, assiste aí. E eu explico o que é necessário para avivamento e qual é o sinal da volta do Senhor Jesus. Porque alguns esperam um grande avivamento, mas estamos preparados para esse grande avivamento? Como que está a nossa vida? A nossa vida está de joelho, a nossa vida está no altar. O que é avivamento? É mudança de vida, de comportamento? Você vai ver aí no nosso vídeo. O que é apostasia, queridos? Que vem apistemi no sentido de rejeitar, contraditório, rejeitar uma posição anterior. Né? Ou seja, é um afastamento, né? É um afastar
daquilo que você foi ensinado. Ou seja, como alguém que conhece a palavra, já foi batizado, um cristão, e hoje ele se desviou. Ou seja, o sentido correto é um desvio de fé, ou também uma rebelião no sentido de religião. É como alguém estar na igreja e ir lá para uma igreja evangélica e ir lá para católica ou outras religiões que são hereges. Então, apostasia é isso, e Paulo falou isso lá em 1 Timóteo, vou ler com vocês. 1 Timóteo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Deixa eu ver, 4. 1 Timóteo. Aqui, não, perdão. É o 1 e o 2, tá? Eu acompanhei junto aqui. Ora, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que alguns se apostatarão da fé. Ou seja, aqui está falando de uma apostasia religiosa, um abandono de fé. E esse é um dos sinais, como Paulo disse também lá na carta aos Tessalonicenses, da volta do Senhor Jesus. Depois, qual é o outro sinal da volta do Senhor Jesus? Sinais do céu. Lucas 21, 11. Fala sobre esses sinais do céu. Não significa sinal no céu, mas sinais do céu. Olha o que diz lá. Lucas capítulo 21. E o versículo de número 11. Olha o que vai dizer, queridos. Lucas 21. Olha só. E haverá grandes terremotos, ou seja, o mesmo que Mateus fala. Epidemias e fomes em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Eu quero pegar aqui coisas espantosas. Quantos sinais espantosos aí nós vimos no céu. Né? E também na terra. Grandes coisas espantosas acontecendo. Tudo isso já é sinal da volta do Senhor Jesus. E lá, como nós lemos aqui, também Mateus também fala, além desses sinais do céu, essas coisas espantosas, fala sobre fomes. Querido, você acredita que o nosso Brasil tem pessoas que morrem de fome? Existem pessoas que morrem de fome. Não é somente lá na África ou em outros países, não. No Brasil também tem fome. E eu estava vendo pesquisas, porque como disse para vocês, as notícias aqui vão ser sempre atualizadas. Eu estava vendo recentemente pesquisas de que o tanto de alimento que é jogado fora, que é desperdiçado, daria para alimentar todas aquelas pessoas que estão passando fome. Isso é uma tristeza, queridos, mas é uma realidade. Inclusive ali no Rio de Janeiro, fizeram alguns trabalhos ali de reciclagem para restaurar os alimentos. Essa é uma tristeza, mas é uma realidade. Quantas pessoas que jogam, desperdiça comida. Pega lá talvez um monte de comida e larga. Não consegue comer tudo, se alimentar. Não é uma questão de saúde, mas tem pessoas que pega por bel prazer, né? Pessoas indisciplinadas e vai, descarta, joga alimento. E Jesus ensinou a não descartar alimento. Lá na multiplicação dos pães, Jesus pediu para pegar tudo que sobrou ali, guardar para que nada venha se perder.
O maior exemplo de não desperdiçar comida nós vemos em Jesus. Ele deu o nosso maior exemplo. Fomes são constantes, queridos, e muitas das vezes são esses desperdícios. E o índice de desperdício em restaurante, em outros lugares, em mercados, o índice é grande. Vamos falar agora sobre pestes e epidemias. Eu acho que está bem claro aí. Pestes e epidemias já se criaram aí há anos atrás a penicilina, mas não funcionou, né? Quantas doenças que nós já vemos aí do nosso tempo para cá, vaca louca, gripe das aves, gripe suína, dos porcos, doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da alma, doenças emocionais, pessoas estressadas no Brasil, o índice é de 40% acima. Pessoas ansiosas, 9,3% no Brasil, gente. 18 milhões de pessoas ansiosas no Brasil. O índice é muito grande. Nós viemos aí a Covid-19. Com a Covid-19 houve um aumento aí de 25%. A malária, ali na Amazônia, no Brasil, a doença do Chagas. Existe a endemia, existe a epidemia e a pandemia. A endemia é em uma área local, né? Como a AIDS, né? Que para muitos não tinha cura, é sem cura pela ciência, né? Existe a epidemia. Epidemia é algo que espalha por cidades e regiões, né? Nós nos exemplos dos leprosos ali, da lepra. E a pandemia já é mundial. Que nós tivemos aí recentemente foi a pandemia mundial. Ou seja, quem estava dentro de uma garrafa foi alcançado pela pandemia. Então, anote aí, a epidemia é local, ou seja, a endemia local, a epidemia regional e a pandemia mundial. Endemia local, epidemia regional e pandemia mundial. Ou seja, veja como que as doenças vão se alastrando. Quantas doenças que nós temos aí, vírus Ebola, ali nos Estados Unidos, que matou muita gente. Tuberculose de 1950, 1 bilhão de pessoas morreram. Gripe espanhola, 50 milhões de pessoas. H1N1 de 1918 e 1920, né? 30 milhões de pessoas. Olha o índice de pessoas que foram mortas, né? Quantas doenças, queridos, no nosso tempo, que as pessoas vão lá e fazem o exame e não dá nada, porque são doenças da alma, doenças psicossomáticas, suicídio nem se fala. O índice é de a cada 40 minutos uma pessoa se mata. Síndrome de burnout, o estresse relacionado ao trabalho. Borderline, pessoas que se ferem, se cortam, pessoas ansiosas. Doenças físicas, doenças psicossomáticas, doença da alma. E o índice de pessoas é muito grande. Jesus falou sobre esses sinais. Depressão, né? De ontem, ansiedade do futuro, mas tem pessoas que também têm ansiedade no presente. Hoje nós temos a procrastinação. Procrastinação, chamada na psicologia, é um adio de tarefa. Pessoa que não consegue se concentrar e terminar um trabalho, terminar uma tarefa, e ele vai adiando, e isso causa ansiedade na vida dele. Causa ansiedade, né, na vida dela. Então, houve vários sinais, queridos. Não vou nem falar ali de Israel, da novilha vermelha, né, que estão lutando para achar a 10ª novilha.
porque eles falam que vão sacrificar no templo quando Jesus vir. Então tem doenças emocionais, doenças psicossomáticas, desejos, medos, esquizofrenia, quantas outras doenças, queridos, que têm surgido aí em nosso tempo, através da ciência, né? Nós vemos falsos profetas, Mateus 24:11. Isso está bem claro em nosso meio, constantemente. Hoje nós temos os profetas do Pix aí nas redes sociais. É pessoas dizendo aquilo que vem na sua mente. Aí começa a dizer, vejo que há entre nós pessoas com doenças, enfermidades, problema financeiro. Quem não tem problema financeiro? Receba a chave daqui. Vejo que tem pessoas com dor de cabeça. Quem não sente dor de cabeça? Esses são os falsos profetas. Chave de casa, chave de emprego, chave não sei do que. Promete tanta coisa que nem Jesus prometeu. Nem Jesus prometeu. No nome de Jesus não se consegue coisas materiais. O nome de Jesus não é para isso. As coisas é tomar o nome de Deus em vão. As coisas materiais são consequências. Ah, mas a Bíblia diz que buscar primeiro o Rei de Deus e demais coisas vai ser acrescentada. Engano seu, não fala demais. Todas essas coisas. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus, justiça, todas essas coisas, não as demais. Essas o quê? Do que ele está falando antes. Comida, alimento, vestimenta. Né? É o alimento, a vestimenta e a água. Jesus não prometeu riqueza ali. Ainda que ele pode dar, mas Mateus 6,33 não prometeu riqueza para ninguém. Porque o reino de Deus é primário. As coisas são secundárias. Então é importante nós entendermos isso, falsos profetas. Também fala de iniquidade que resultará em falta de amor. Também fala Jesus nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, assim davam casamento. No dia de Ló, Lucas 17:28, já não se fala. Compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas não se fala mais de casamento. Ou seja, a família tradicional foi se acabando. O que nós consideramos como família tradicional foi se acabando. Além desses sinais, que eu ainda vou falar aqui sobre esses sinais aqui. Já falamos um pouco aí sobre esses sinais naturais. Sinais morais, queridos. Ideologia de gênero que tem surgido. A pessoa escolhe o que ela quer depois de certa idade. Quem disse isso? Não tem base na palavra. Ou é homem ou é mulher. Ideologia de gênero, que isso já o nome já diz, é uma ideologia, é uma ideia humanista. O dualismo, o gnosticismo, esses ensinam dos gnósticos, que Deus só quer o coração. Como eles não aceitam a matéria, eles falam que Deus só vê o que está no seu espírito. Você pode fazer o que você quiser com seu corpo. Esse gnosticismo aí, esse dualismo religioso. Tem sinais religiosos também. Esse relativismo. O que é o relativismo? Cada um com a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta. Sinais espirituais. Esfriamento de amor. Por que não dizer, queridos, essa inversão de valores, Isaías 5:20? Enquanto eu estava estudando para esse vídeo, eu notei na Bíblia algo que está bem nítido em nosso dia, em nossos dias, é a chamada inversão de valores. Estão se criando leis aí. Estão se criando leis sobre a cola do rato, para ele não ser pego naquela cola ali.
mas estão querendo aprovar o aborto com crianças inocentes. Ou seja, estão mais preocupados com os ratos do que com crianças inocentes. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, de que ao bem chamam mal. É uma inversão de valores em que animais estão valendo mais do que seres humanos. Por que não dizer esses sinais políticos? Que veio da esquerda, homossexualismo, lesbianismo, de pessoas que defendem esse tipo de atitudes. Esses são os sinais, queridos. Esses são os sinais que Jesus falou de que estaria no tempo do fim. Sinais naturais, como nós falamos aqui, as catástrofes, coronavírus. Sinais políticos. Nunca que a política teve tanto interesse por pessoas cristãs. Infelizmente, alguns ainda tentou entrar, não conseguiu. Graças a Deus por isso. Pessoas que se dizem cristãos para querer defender o cristão. Nós não precisamos de ninguém para defender. A igreja é o Senhor Jesus. Mas como seres humanos devemos se votar. Todos esses sinais Jesus falou. Sinais naturais, sinais políticos, sinais morais. Pessoas corruptas. Sinais espirituais, esfriamento de amor. Mateus 24:12. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Essa indiferença religiosa. Pessoas que não têm amor ao pai, não têm amor à mãe, não têm amor ao próximo. Veja que Jesus também fala de em Lucas 18:8, ausência de fé. Quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ali está uma pergunta de questionamento. Que eu e você venha manter firme a minha fé, a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Então aqui eu trouxe, queridos, um resumo de todos os sinais que Jesus falou que aconteceria antes mesmo da sua vinda. Amém? Eu peço que você que ainda não se inscreveu em meu canal, em nosso canal, se inscreva aí em nosso canal, deixa o seu like e o seu comentário. Queremos chegar aqui a 1000 inscritos para que nós possamos fazer aqui ao vivo com vocês aqui. Tá bom? Que Deus abençoe.